Olá, eu sou o pastor Marcelino e mais uma vez nós estamos aqui com o nosso programa De Bem com a Vida, o programa da Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular. O desejo do meu coração é que você esteja realmente de bem com a vida, de bem com os seus, com tudo que te pertence e que a bênção do alto, a bênção do nosso Deus, o Senhor Jesus, esteja sobre você e sua família. Eu quero mandar agora um abraço todo especial para as mamães. Essa semana nós estamos aí comemorando o Dia das Mães e quero mandar um abraço todo especial do fundo do meu coração para minha mamãe, a pastora Eliene, que está lá em Ipameri, pastoreando a nossa igreja do Evangelho Quadrangular ali naquela cidade. Um forte abraço para ela, para minha mãe. E também eu quero aproveitar e mandar um abraço para as vovós, né? As vovós são mães duas vezes e a vovó é tão importante na família. Então, um forte abraço de toda a família quadrangular para as mães e também para as vovós nessa semana, né? Nesse domingo agora que se comemora o Dia das Mães. Um abraço a todos vocês. Eu quero agora, nessa primeira parte do programa, como a gente sempre faz toda semana, em todo o programa, ler a Bíblia. E eu quero ler a Bíblia aqui no Salmo hoje de número 30. Olha só que salmo maravilhoso. O Salmo 30 fala o seguinte: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. O versículo 6 diz o seguinte: Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor. Sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança e a minha veste de lamento em veste de alegria. O 12 e último versículo diz o seguinte: Para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale, Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém. O salmista Davi compôs esse salmo e foi para que quando houvesse a inauguração do templo, esse salmo fosse recitado, fosse cantado, salmodiado. Então foi para a dedicação do templo, que Davi não construiu, mas o seu filho Salomão construiu, e na ocasião da inauguração do templo, esse salmo aqui foi recitado, né? Foi salmodiado ali quando houve a dedicação do templo de Salomão. Às vezes você está passando por uma luta muito difícil, um problema terrível na sua vida, e você tem até pensado em desistir, pensado em morrer. O salmista Davi diz aqui, olha, que vantagem vai ter se eu morrer? Não vai adiantar nada se eu morrer, ele está aqui, ó. Que vantagem haverá se eu morrer, se eu descer a cova? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Então, eu quero dizer que você é muito importante. Desista de morrer, queira viver, né? Deixa essa angústia de lado, deixa essa depressão de lado e vamos louvar a Deus, vamos louvar o Senhor.
Às vezes a gente passa por luta, passa por dificuldades, mas como diz aqui, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. E eu profetizo, eu declaro sobre a sua vida que a alegria, a aurora da alegria, a aurora de uma mudança de vida, de uma vida nova, está para irromper sobre você. Então receba essa palavra, medite nessa palavra aqui, o Salmo 30, e Deus vai te abençoar poderosamente. Amém? Então agora nós vamos para a nossa agenda. Eu quero compartilhar com você um pouquinho das atividades da nossa igreja, passar para você a nossa agenda, para que você fique inteirado e esteja também participando conosco, que vai ser uma alegria muito grande, você e a sua família. Um instantinho só para a nossa agenda e nós já estamos voltando. Nós vamos agora para a nossa agenda, a agenda aqui da Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós estamos situados aqui na rua Hercílio de Lima, número 814, em frente à Marmoraria Silveira. Nosso telefone é o 3411-4730. Se você quiser ouvir uma palavra de fé, ligue para esse telefone. Se você quiser receber uma oração especial, nós oramos pelo telefone também. Você pode ligar para o 3411-4730, que nós vamos atender você com o maior amor, com o maior carinho e vamos estar abençoando você através dessa ligação que você fizer para nós. Então eu quero falar hoje exclusivamente para os jovens. Você que tem acima de 15 anos, eu quero te fazer um convite especial para que você esteja participando do nosso encontro da juventude aqui na igreja. Nós temos a juventude da igreja que nós designamos como GD, a geração de Daniel. Daniel foi um jovem que viveu na Babilônia, um jovem judeu que viveu na Babilônia há muitos anos atrás e ele serviu a Deus, serviu ao Senhor e foi um jovem muito bem sucedido. Então nós temos aqui designado como GD, geração de Daniel, a nossa juventude da igreja. E esses encontros se dão todos os sábados, às 6 horas da tarde. Nós temos aqui dezenas de jovens se reunindo, trocando experiências, fazendo amizades e assim todos estão sendo abençoados. Um ambiente saudável, um ambiente sadio. Venha estar conosco. No sábado, o GD se reúne aqui na igreja, às 6 horas da tarde. Então quero deixar esse convite especial para a juventude. Sábado, 6 horas da tarde, aqui na igreja, você vai ver como vai ser bom e Deus vai te abençoar. E esteja conosco também no domingo, às 6 horas da tarde, aqui na Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular, a rua Hercílio de Lima, número 814, no bairro de Fátima, em frente à Marmoraria Silveira. Eu quero receber você e a sua família e assim juntos celebrar o nome de Jesus. Um forte abraço e até lá. Pois bem, então depois que você ficou inteirado aí um pouco sobre a nossa agenda, nós vamos agora para o nosso intervalo comercial. Como você sabe, é um intervalo rápido, porém eu queria que você prestasse bastante atenção nessa mensagem que os nossos amigos patrocinadores têm para passar para você. É a AM Imóveis, a Eldorado Materiais para Construção e também a Frutaria do Oswaldo. Um instante só, não sai daí, não muda de canal, que nós já estamos voltando com a segunda parte do programa de Bem com a Vida. Nós vamos meditar um pouco mais na Palavra de Deus e também vamos fazer a oração da fé. É rapidinho e nós já voltamos. Pra me deixar de bem com a vida, Jesus entrou na minha vida, sim. Sabe aquele investimento imobiliário que há muito tempo habita seus pensamentos? Chegou a hora de transformá-lo em realidade. Aluguel, compra e venda de imóveis só com a melhor, a AM Imóveis. Venha fazer a simulação de seu financiamento. A AM Imóveis acompanha todo o processo e dá todo o suporte que você precisa. Venha para a AM Imóveis e concretize seu sonho. Minha Casa Minha Vida é na AM Imóveis, em Catalão, na 20 de agosto. Eldorado Materiais para Construção. Atendimento diferenciado. Agilidade na entrega. O melhor preço. Sem perder a qualidade dos produtos. E a satisfação dos clientes mais exigentes. Estou muito satisfeito. Em Catalão, no bairro Eldorado, próximo ao Castelo Branco, 3411-3062. E Eldorado Materiais para Construção em Ouvidor, 3478-1714. Eldorado Materiais para Construção, sempre o melhor preço.
Frutaria do Osvaldo, 48 anos servindo com qualidade e responsabilidade seus clientes e amigos. Frutas selecionadas. Verduras diretamente da fonte produtora para sua mesa. Frutaria do Osvaldo é tradição em atendimento. Rua Leopoldo de Bulhões, 455, bairro Mãe de Deus. Frutaria do Osvaldo. Disque Entregas 3411-2901. Unção, louvor, adoração. A fé que transforma. A verdade da palavra de Deus. Tudo isso está aqui na Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular, sempre abençoando você e sua família. Pra me deixar de bem com a vida, Jesus entrou na minha vida, sim. Falei para você que era rápido o nosso intervalo comercial. Nós já estamos de volta com o segundo bloco do programa De Bem com a Vida, o programa da Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós temos o patrocínio, a colaboração da AM Imóveis, a Eldorado Materiais para Construção e também a Frutaria do Osvaldo. E agora, você que está acompanhando o nosso programa, nós vamos fazer a leitura da Bíblia, meditar alguns minutinhos na Palavra de Deus e depois vamos fazer a oração da fé. Eu quero fazer a leitura da Bíblia aqui no livro de Mateus, São Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Acompanhe comigo a leitura da Bíblia. Vamos lá? Hoje aqui vai acontecer milagre. Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." O versículo 31 diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Nós lemos aqui até o versículo 32. Então, eu quero meditar com você agora alguns minutos sobre a palavra de Deus. Aqui, Jesus Cristo, ele faz com que os seus discípulos vão para o outro lado do mar da Galileia. Eu digo faz porque foi uma imposição do Senhor Jesus. Jesus impôs para que eles fossem, porque Jesus tinha que resolver um problema. E que problema que era? Era um problema que as pessoas estavam querendo fazer de Jesus o rei dos judeus, um rei terreno, um rei político. Mas esse não era o propósito de Jesus. Jesus, ele não veio implantar uma ideologia. Jesus não veio implantar uma nova religião. Jesus, ele não veio para ser político, mas tinha um propósito maior sobre tudo. E Jesus sabia que se ele fosse coroado, eleito pelas pessoas como o rei dos judeus,
iria atrapalhar o seu propósito principal. E você pode me perguntar, pastor, qual que era o propósito principal de Jesus aqui na terra? Era ir até a cruz e morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. Então Jesus, ele não era um revolucionário, Jesus não era um ideólogo, Jesus não era um político. Jesus Cristo é Deus. Deus encarnou em Jesus e tinha um propósito definido: ir até a cruz e ali na cruz derramar o seu sangue, como eu já disse, por mim e por você. E os homens queriam fazer dele um rei para que pudesse expulsar Pilatos, desafiar César e libertar a terra de Israel naquele momento. Mas esse não era o propósito de Jesus. Então Jesus manda os discípulos irem para o outro lado do mar da Galileia. E aí, altas horas da madrugada, entre 3 e 6 da manhã, Jesus Cristo já tinha equacionado aquele problema. Ele vai ao encontro dos seus discípulos. E Jesus ali então, ele desafia algumas leis que ele mesmo estabeleceu. Ele vai andando sobre as águas. Então ele desafia as leis que ele criou e anda sobre as águas. Por que isso? Porque ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. E ele vai ao encontro dos seus discípulos entre 3 e 6 da manhã. E quando os seus discípulos veem aquele vulto chegando, uns ficam amedrontados, outros ficam assombrados, dizendo que era um fantasma, que era uma assombração. E aí São Pedro vai e diz: Jesus, se é o Senhor, me permita ir andando sobre as águas também. E aí Pedro sai de dentro do barco, chamado por Jesus, começa a andar sobre as águas. Olha que coisa interessante. Ele começa a andar sobre as águas e anda um determinado tempo. Enquanto ele olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Mas quando ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o vento, a olhar para a tempestade, ele começa a afundar. E Jesus então estende a mão para Pedro e traz Pedro para a superfície novamente. Então, olha, nós podemos observar que há um Deus. Esse Deus é o Senhor Jesus. Ele opera o sobrenatural na nossa vida. Os discípulos estavam ali numa situação calamitosa, difícil. O barco ali da vida deles estava completamente açoitado, agitado, pronto para afundar. Mas Jesus chegou. E olha que coisa interessante, que antes do Senhor Jesus chegar no barco, alguém agiu com fé. Então é importante, em todos os momentos da nossa vida, que a gente venha agir com fé. Pedro agiu com fé e saiu do barco e foi ao encontro de Jesus. A gente às vezes critica Pedro porque Pedro começou a afundar, mas pelo menos Pedro teve coragem de sair do barco. Enquanto os 11 ficaram lá dizendo que era fantasma, os 11 ficaram lá dizendo que era uma assombração, Pedro teve coragem, Pedro teve fé. Então tenha fé que esse vento que açoita a sua vida, esse vento que bate no seu barco tentando afundar, tenha fé, creia em Jesus Cristo, que Jesus Cristo vai te fazer um vitorioso. Jesus Cristo vai te dar o sucesso que você precisa. E nós vemos Pedro indo até Jesus e Jesus pega na mão de Pedro e conduz Pedro ao barco novamente. E olha que coisa interessante. Pedro entra no barco, Jesus Cristo entra com ele no barco, e aqui o versículo diz: assim que eles entraram no barco,
barco, o vento e a tempestade cessou. Então é importante que você esteja junto com Jesus, a sua fé depositada em Jesus, porque o barco da sua vida não vai afundar. Então, olha, deposite a sua fé em Jesus. É interessante a gente notar isso aqui na vida de Jesus, porque não estava tudo bem para Jesus. Veja bem, eles queriam fazer dele um rei. Esse não era o propósito. Deus tinha um outro propósito. Às vezes você está pensando em dar cabo da sua vida, ou até mesmo dar cabo da vida de alguém. E esse não é o propósito de Deus, esse não é o propósito do Senhor. Deus tem um propósito de bênção para você. Então pare, pense, ore, busque a Deus, haja com fé. Jesus resolveu aquele problema. Anteriormente, ele tinha resolvido um problema muito sério. Ele tinha alimentado aproximadamente 20 mil pessoas. E ele também pastoreou os seus discípulos. Ele declarou ali quem ele era. E Jesus, então, faz tudo isso. Mata a fome de aproximadamente 20 mil pessoas, está aqui, alguns versículos anteriores. Ele cuida dos seus discípulos, ele acalma a tempestade, ele ora pelas pessoas, reafirma quem ele é e ele mantém uma estreita relação com o céu. Nós vemos aqui 2 vezes que Jesus Cristo orava. Então veja bem, tudo isso aconteceu e você pode dizer assim, pastor, mas Jesus é Deus. Você mesmo falou que Jesus é Deus, realmente Jesus é Deus. Mas enquanto ele estava aqui, Jesus Cristo era 100% homem. E sabe o que tinha acontecido aqui? Olha só, eu quero ler para você o que tinha acabado de acontecer. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. E depois foram contar isso a Jesus. Jesus tinha acabado de receber a notícia da morte do seu melhor amigo, do seu primo, do seu irmão, praticamente. Os dois nasceram na mesma época, cresceram, tiveram a infância. E de repente João foi decapitado, morto. Jesus nem pôde ir ali no velório. Uma notícia terrível. Jesus contrariado, chateado. Mas Jesus, ele serviu as pessoas, discipulou os seus discípulos, cessou a tempestade, orou pelos seus, reafirmou quem ele era. Então, às vezes, a gente recebe uma notícia ruim, às vezes a gente recebe um diagnóstico terrível do médico, mas olha, não pare de crer, não pare de acreditar, creia, deposite a sua fé em Jesus. Como nós vimos ali no Salmo, Deus deu a vitória para Pedro. E o próprio Jesus disse aqui, eu falei essas coisas para vocês, para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então essa luta que você tem passado, essa dificuldade que você tem enfrentado, tenha bom ânimo. Creia em Jesus, que Ele vai te dar a paz necessária. E a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então eu quero deixar essa palavra com você. E agora nós vamos fazer a oração da fé. E eu quero que você deposite a sua fé em Jesus, porque Jesus vai te dar a vitória, como deu para Pedro, que acreditou nele, vai dar para você também. Então vamos orar? Então, independentemente de onde você está, pode ser no hospital, pode ser em casa, no trabalho, nos acompanhando pela internet, em qualquer lugar,
Eu quero que você agora creia em Jesus e receba a oração da fé. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero agora, meu Deus, orar com essa pessoa que me assiste pelo canal 17, pela TV, pela internet. Senhor, em qualquer parte que essa pessoa esteja, ou em qualquer horário, meu Deus, que nós estamos agora, eu quero agora abençoar essa vida, Senhor. Esse é o propósito, meu Deus, desse programa. Esse é o propósito dessa oração. Abençoar aqueles que nos veem, abençoar aqueles que nos assistem, serem abençoados pela palavra, pela oração da fé. Oh, meu Deus, às vezes a vida deste homem, desta mulher, tem sido fustigado, tem sido açoitado, meu Deus, pelas ondas da vida, pelos ventos da vida, os ventos contrários. Mas o Senhor chega, meu Deus, na hora certa. E eu sei que o Senhor está chegando nessa vida. Senhor Jesus, estende a mão para essa pessoa agora, como o Senhor estendeu para Pedro naquele dia que Pedro estava afundando. E dê a bênção e dê a vitória. Às vezes, meu Deus, essa pessoa está passando por um problema terrível agora, recebeu uma má notícia, recebeu um diagnóstico do médico contrário àquilo que ele esperava. Meu Deus, nós vemos isso nessa passagem, que o Senhor recebeu uma má notícia, não estava nada favorável, mas o Senhor, meu Deus, orou. O Senhor Jesus manteve uma estrita comunhão com o céu e o Senhor abençoou, foi abençoado e o Senhor continua abençoando até hoje. Dê força para esse homem, dê força, meu Deus, para esta mulher e como ministro do Evangelho, eu abençoo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba na sua vida agora a bênção de Deus. Creia em Jesus e o barco da sua vida vai continuar navegando com a bênção do céu. Então esse foi o nosso programa de Bem com a Vida, o programa da Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular. E eu quero que, do fundo do meu coração, eu quero que você esteja de bem com a vida, de bem com os seus, que tudo que é seu e te pertence tenha a bênção do alto. Um forte abraço e até o próximo programa.